Alô, você é concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e raciocínio lógico, galera. E na aula de hoje vamos falar sobre regra de 3 simples. Comumente a gente ouve falar aí que, cara, sabendo regra de 3 a gente faz qualquer coisa. Não é bem assim, mas a regra de 3, de uma certa forma, ela nos dá uma ideia, nos dá alguns parâmetros que com certeza nos alinham em algumas alternativas que provavelmente podem ser corretas. Mas em alguns casos ela também nos remete à alternativa correta. Por isso é muito bom nós entendermos qual é o procedimento da regra de 3. Então vem comigo, vamos trabalhar isso na nossa aula de hoje. Regra de 3 simples. O que nós temos aqui, galera? Ó, na aula de hoje nós preparamos. Vamos conceituar o que é regra de 3, dar aí um conjunto de procedimentos, de passo a passo, de como resolver. E vamos também, na sequência, fazer alguns exercícios que já foram cobrados aí em concursos anteriores. Beleza? Então, vamos lá. Muita atenção aqui agora para a gente entender esse procedimento. Bom, primeiro conceitual, professor. O que é regra de 3? O próprio nome já diz, já é sugestivo. Regra. Conjunto de procedimentos, um conjunto de normas adotadas. Isso que é uma regra. Eu tenho um procedimento a ser seguido que nós chamamos de regra. De 3. Por que de 3, professor? Porque dado 4 valores, nós iremos conhecer 3 desses valores e iremos, com base nesse conhecimento, descobrir o 4º valor. Ok? Professor, por que fala regra de 3 simples? Porque a regra de 3 ela é composta por grandezas. São grandezas que se relacionam. Então, eu vou verificar uma grandeza, comparar uma grandeza com outra grandeza. Quando eu tenho um exercício que envolve somente 2 grandezas, ela é chamada de regra de 3 simples. Quando eu tiver mais de 2 grandezas, aí ela será composta. Mas no nosso caso, nós só iremos ver casos que envolvam 2 grandezas. Por isso, ela é chamada regra de 3 simples. Conjunto de procedimentos, de normas que têm que ser adotadas para se descobrir um 4º valor, quando se conhece 3, ok? E associa 2 grandezas somente, beleza? Essa é a parte conceitual. Bom, o que mais que nós temos aqui, gente? Ó, para nós fazermos a aplicação dessa regra, desse conjunto de procedimentos, é necessário algumas informações. Eu falei para vocês sobre grandeza, né? A regra de 3 associa uma grandeza a outra. Mas aí você me pergunta, professor, o que é uma grandeza? O que é grandeza? Tá? Como que eu identifico num exercício que se trata de uma grandeza A, B, C, D? Como que eu faço isso? Veja bem, gente, grandeza é tudo aquilo que pode ser mensurável. O que é mensurável, professor? É tudo aquilo que pode ser medido ou pode ser contado. Então, se você está diante de uma situação, de uma variável que pode ser medida ou que pode ser contada, então ela é uma grandeza. Como assim, professor? Exemplos. Então, vamos lá. Exemplos de grandeza. Olha só. Pessoas. Pessoas são grandezas. Então, vai ter exercício que vai fazer referência à quantidade de pessoas? Sim, os exercícios geralmente dizem lá, tantas pessoas, tantos funcionários, tantos operários. Então, ele está fazendo referência a pessoas. Então, são grandezas. Tá? Um outro tipo, objetos. Tá? Máquinas, impressoras, né? Então, cadeiras, isso são objetos. Então, objetos presentes, eu posso contar, eu posso medir, então é uma grandeza. Velocidade, isso aqui é uma outra grandeza? Sim, a velocidade pode ser medida. 200 km por hora, 150 km por hora, 100 km por hora, 80 km por hora, 60 km por hora. Então, ela pode ser medida. Então, é uma grandeza.
Outra questão, tempo. Tempo é uma grandeza? Sim. 1 hora, 30 minutos, 20 segundos. Então, são várias unidades aí de medida de tempo, ok? 1 dia, 2 dias, 3 dias, também pode ser semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 semana, 1 mês, 2 meses, 3 meses, anos. Então, são formas, são grandezas que estão associadas ao tempo. Mas aqui cabe uma observação. Você necessariamente não precisa se preocupar com a unidade de uma grandeza em relação a outra. O que eu quero dizer com isso? Se você tem uma grandeza A, cuja unidade dela é uma unidade X, não importa se a grandeza B, a unidade dela é Y. Por quê? Porque são grandezas diferentes, certo? Não é necessário que grandezas diferentes tenham a mesma unidade. Não é necessário. Pode acontecer? Pode, mas não é necessário, ok? O que não pode acontecer, que você tem que estar ligado, dica LAC, preste atenção nisso, é que na mesma grandeza eu não posso ter unidades diferentes. Como assim, professor? Não entendi. Vou explicar para você. Vamos supor que nós estamos falando sobre a grandeza tempo, e a primeira informação que eu tenho sobre a grandeza tempo foi dado em hora, 3 horas. Aí, a segunda informação sobre essa mesma grandeza tempo me aparece tipo 30 minutos. O que eu quero dizer é que você não pode adotar como valor, para efeito de cálculo, o 3 horas e o 45 minutos ao mesmo tempo. Por conta de quê? Porque a primeira informação está dada em horas e a segunda informação está dada em minutos. Então, dentro de uma mesma grandeza, eu só posso trabalhar unidades iguais. Então, o que eu teria que fazer, professor? Você teria que transformar ou 3 horas para minutos ou 30 minutos para horas. Então, ficaria tipo assim, 3 horas, cada hora 60, 3 vezes 60, 180 minutos. Aí você trabalharia com 180 e com 30, beleza. Ou continuaria com 3 horas e 30 minutos é meia hora. Então, trabalharia com 0,5 horas. Tranquilo? E aí você pode desenvolver o cálculo normalmente, mas com a mesma unidade dentro de uma mesma grandeza. Tranquilo? Beleza? Agora, se for grandeza diferente, aí não importa. De uma grandeza em relação à outra, pode ter unidade diferente. Beleza? Fechou. Bom, classificação das grandezas. Como assim, professor, classificação das grandezas? É que uma grandeza em relação à outra, ela pode ter 2 tipos de comportamento. Uma grandeza pode ser diretamente proporcional à outra, ou uma grandeza pode ser inversamente proporcional à outra. Então, nós vamos entender agora o que é isso. Grandeza diretamente proporcional. Dizemos que uma grandeza é diretamente proporcional à outra quando aumentando uma, a outra também aumenta. Professor, mas é só aumentando? Não. Quando diminuindo uma, a outra também diminui. Então, o que faz as grandezas serem diretamente proporcional é a ocorrência do mesmo fato. Se você tem uma grandeza A e você eleva o valor dessa grandeza, ela aumenta o seu valor, e esse aumento provoca na grandeza B também um aumento, então elas são diretamente proporcional, porque aumentando uma, a outra também irá aumentar. Agora, se você tem uma grandeza A e você diminui o valor dela, e a diminuição dessa grandeza A provoca também uma diminuição na grandeza B, diminui uma, diminui a outra, elas também serão diretamente proporcional. Então, observe que o fato de ser diretamente proporcional está exatamente a ocorrência do mesmo fato. Aumentou uma, a outra aumenta, diminuiu uma, a outra diminui. Diretamente proporcional, ok? Fizemos um esqueminha aqui para facilitar a compreensão. Veja bem, eu tenho aqui 2 grandezas que eu chamei de grandeza 1 e grandeza 2. O que vai acontecer? Eu vou aumentar o valor dessa grandeza 1.
Então eu indiquei com a seta que ela está aumentando. O aumento dessa grandeza provoca uma reação na grandeza 2, que pode ser de aumento ou pode ser de diminuição. Se a grandeza 2 aumentar, é diretamente. Se ela diminuir, seria inversamente. Então, aumentei a grandeza 1, a grandeza 2 também aumentou. Aumentou uma, aumentou a outra, diretamente proporcional. Mas, professor, se eu diminuir a grandeza 1, diminuir, agora a seta para baixo. O que vai acontecer com a grandeza 2? Ela também irá diminuir. Então, a diminuição de uma provoca a diminuição na outra, então elas são diretamente proporcional. Beleza? Veja bem, por enquanto é necessário que você entenda isso, depois nós vamos mostrar o porquê dessa compreensão. Tranquilo? Então, diretamente, quando aumentando uma, a outra aumenta, ou diminuindo uma, a outra diminui. Beleza? Bom, gente, veja bem. E quando que elas serão inversamente proporcionais? Inversamente proporcional vai acontecer toda vez que o aumento de uma provocar a diminuição na outra, ou vice-versa. Bem assim, nós temos duas grandezas, A e B. Você eleva, aumenta a grandeza A. E esse aumento da grandeza A provoca na B uma diminuição. A reação é diminuir a B. Na medida que você aumenta a B diminui. Ou, se você diminuir a grandeza A, vai fazer com que a grandeza B aumente. Então, a diminuição de uma provoca o aumento na outra. Quando você tem uma situação dessa, nós temos grandezas inversamente proporcionais. Aumenta, diminui, diminui, aumenta. Tranquilo? Então, veja bem, um esqueminha para nós compreendermos bem isso seria isso, ó. Grandeza 1, grandeza 2. Eu vou provocar o aumento na grandeza 1. Aumentei. O que vai acontecer na grandeza 2? Ela vai diminuir. Mas se eu diminuir a grandeza 1, diminuir, o que acontece com a grandeza 2? Ela aumenta. Beleza? Então, aumento de uma, diminuição na outra, diminuição de uma, aumento na outra. Elas são inversamente proporcionais. Aí você pergunta, professor, por que eu tenho que saber isso? Porque, veja bem, nós estamos estudando o que, galera? Regra de 3. O que eu disse inicialmente que era uma regra? É um conjunto de procedimentos, é um conjunto de normas que tem que ser adotado. E esse procedimento, ele está associado à relação entre as grandezas. Porque se eu diagnosticar que as grandezas são diretamente proporcional, eu tenho um procedimento a ser adotado. Se eu diagnosticar que as grandezas são inversamente proporcionais, eu tenho outro procedimento a ser adotado. Então, por isso é necessário nós fazermos esse diagnóstico da relação entre as grandezas. Beleza? Bom, agora que nós já sabemos como classificá-las, eu criei aqui um conjunto de passo a passo, para a gente entender melhor essa regra de 3 e poder aplicá-la com mais propriedade e segurança para encontrarmos as respostas, beleza? Então vamos lá. Primeiro passo quando você estiver diante de um exercício de regra de 3. Obviamente, todo exercício tem que ser feito com uma leitura bem atenciosa, isso é de praxe, né? Então, feito essa leitura, nós vamos construir como se fosse uma tabela. Na verdade, vamos agrupá-los em ordem, né, meio que simulando uma tabela. Agrupando as grandezas em espécie, em colunas, e mantendo na mesma linha as grandezas de espécies diferentes em correspondência. Por quê? Porque uma grandeza se associa a outra. 10 homens fazem um serviço em 5 dias. Então, eu tenho que 10 homens fazem em 5 dias. Então, essa é uma associação entre as grandezas. Mas 20 homens vai fazer em quantos dias? Homem, grandeza homem. Dias, dias, grandeza dias. Então, na mesma coluna, eu mantenho a mesma grandeza, os valores referentes à mesma grandeza. E na linha, que seria na horizontal, eu associo as grandezas. 10 homens é quantos dias? Na mesma linha. 20 homens, quantos dias? Na mesma linha. Tá ligado? Bom, segundo passo. Então, no primeiro passo, o que eu faço? Eu identifico as grandezas e relaciono elas.
faço a associação. Quem está associado com quem? Beleza. No segundo passo, nós vamos verificar a proporcionalidade. O que é isso? É verificar se uma grandeza é direta ou inversamente proporcional à outra, certo? Então, é a verificação da proporcionalidade. E para fazermos isso, gente, é muito simples, muito fácil. Basta nós fazermos a pergunta ao exercício. Tem que haver um diálogo para nós sabermos se o aumento de uma provoca aumento na outra ou se provoca redução na outra. Porque é a partir daí que eu vou classificar como direta ou inversamente. Beleza? E depois que eu fiz essa análise da proporcionalidade, eu vou para o terceiro passo, que é exatamente efetuar os cálculos, né, mantendo a proporção e chegar aí no valor. Beleza? Ou resolver a equação. Tranquilo? Então, observado esses 3 passos, vamos para a prática. Vamos pegar o primeiro exemplo aqui. Olha só a situação que eu tenho. 12 operários fazem um determinado trabalho em 24 dias. Se fossem 6 operários a mais, em quanto tempo o trabalho ficaria pronto? Veja bem, gente, existe assim uma série de formatos de resolução de regra de 3. Tá? Tem várias dicas de como fazer, faz nesse procedimento ou naquele outro. Eu, particularmente, prefiro muito usar o sistema de setas. As setas, elas são usadas para nos orientar com relação à proporcionalidade. Como assim, professor, nos orientar? Eu observo, eu posiciono as setas no mesmo sentido, que pode ser tanto para cima quanto para baixo, para informar que uma grandeza é diretamente proporcional à outra. E posiciono a seta em sentido contrário, uma para cima, outra para baixo, ou vice-versa, quando eu quero observar que as grandezas são inversamente proporcionais. Tranquilo? Então, se eu diagnostiquei que as grandezas são diretamente proporcional, eu coloco 2 setas, uma para cada grandeza, na mesma posição, seja para cima, seja para baixo, para dizer que são diretas. Se eu diagnosticar que elas são inversamente proporcional, eu coloco uma para cima, outra para baixo, ou vice-versa, ok? Desde que elas estejam em sentidos diferentes, para informar que são inversamente proporcionais. Tranquilo? Então, eu quero, logo de início, que você entenda que a utilização das setas é só para indicar a proporcionalidade. Por que eu digo isso? Porque o aluno comumente acha que a seta vai ficar para cima porque o valor está aumentando. Ou a seta vai ficar para baixo porque o valor está diminuindo. Está errado isso. Eu não posiciono a seta no sentido para cima porque está aumentando. E nem posiciono ela para baixo porque está diminuindo. A seta não tem nada a ver com isso, com aumento ou com diminuição. Tá? Então, esqueça essa funcionalidade aí. A seta não serve para indicar aumento e nem para indicar diminuição. A seta serve somente para indicar, estando no mesmo sentido, diretamente proporcional, estando em sentidos contrários, inversamente proporcional. Beleza? Bom, feito isso, vamos então seguir o passo a passo. Depois que você compreender bem isso aqui, vai ficar fácil resolver o exercício. Olha só, gente. Primeiro passo, identificar as grandezas e relacionar os valores. Quais são as grandezas envolvidas nesse exercício? Eu tenho quantidade de operários, fazem um determinado trabalho em 24 dias. Então, eu tenho quantidade de operários e quantidade de dias. Vamos lá? Operários, dias. Está aqui. As 2 grandezas envolvidas no exercício, operários e dias. Beleza. Feito isso, agora eu vou relacionar os valores de cada grandeza. O que o exercício disse? Ele falou que 12 operários, então está aqui 12. 12 embaixo de operários, eu não posso colocar 12 embaixo de dias, porque 12 está fazendo referência a operários. 12 operários fazem um determinado trabalho em 24 dias. 12 operários, 24 dias. Beleza? Aí, ele diz assim, se fossem 6 operários a mais, se fossem 6 a mais,
Quantos operários eu tenho? 12. Se fosse 6 a mais, eu teria quanto? Muito bem, 18. Então está aqui, ó, 18 operários. Se fossem 18, em quanto tempo o trabalho ficaria pronto? Beleza, está aqui, ó. Esse é o primeiro passo. Relacionei as grandezas, identifiquei e relacionei as grandezas. Segundo passo agora, verificação da proporcionalidade. Como que eu vou proceder? Lembram? Eu faço uso de setas. Então a dica é a seguinte: qual é a grandeza que você quer descobrir aqui? Operários ou dias? Professor, é dias. Então tá bom. Dias. Você vai orientar uma seta na grandeza que você quer descobrir. Na grandeza que você quer descobrir, que nesse caso é a grandeza dias. Orientar a seta como assim, professor? Eu vou colocar uma seta que pode ser tanto para cima quanto para baixo. Eu escolhi colocar para cima. Professor, se eu quisesse colocar para baixo, teria algum problema? Não. A orientação da seta é você que define. Você pode colocar para cima ou para baixo. A primeira seta, beleza? Que é a seta colocada na grandeza que você quer descobrir. Agora, na outra grandeza, você não vai colocar a seta do jeito que você quer. Ah, professor, eu vou colocar aqui para baixo porque está aumentando para baixo. Não tem nada a ver. Ah, professor, eu vou colocar para cima para indicar que aumentou. Não tem nada a ver. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você. Você que nos acompanha aqui no YouTube. Nós aqui da Lá Concursos, nós montamos essa playlist específica, pontual para o concurso da Secretaria de Estado de Educação do Estado de São Paulo, Governo de São Paulo, SP 2018/2019, para o cargo de oficial administrativo. Aqui você tem aí 80 vídeos, né? Claro que esses vídeos são demonstrativos, você tem aí uma pequena parte das videoaulas, né? Mas isso já ajuda muita gente. E se você quiser assistir o final dessa videoaula, se você quiser fazer o nosso curso completo, super atualizado, super competitivo, com o melhor custo-benefício, eu convido vocês para acessarem o nosso site, laconcurso.com.br. Tem um link aqui embaixo para a efetuação da matrícula, tem um link aqui embaixo também para você já clicar e ir direto para o nosso atendimento no WhatsApp para maiores esclarecimentos e maiores informações. Bacana? Então espero vocês aqui na Lá Concursos. Eu peço licença aí pela minha intromissão, mas faz parte do ofício. Então tá aqui o nosso curso completaço para vocês aqui, 10 parcelas de R$25. Aqui são 120 dias de acesso para a galera aí, pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Espero vocês! Clique lá.